Bom, então vamos lá ao nosso resumão aqui da Físico-Química 1. Então nós vimos gases, primeira lei, segunda lei, terceira lei da termodinâmica, né? Então esse mapa mental aqui eu achei muito legal dessa nova versão. Não sei nem se é a mais nova versão do Atkins, né? Mas acho bastante interessante quando tem esses resumos, porque a gente pode se perder um pouco entre constantes e condições, e aqui fica mais interessante a gente observar, né, essas teorias fazendo um resumo na forma gráfica aqui. Então, aqui no caso, tivemos lá na primeira parte do semestre os gases, né? E aqui nós temos a relação dos gases com o fator de compressibilidade. Então, aqui se a gente faz a relação aqui, né, de 1 mol de substância, né, e aí no caso PV igual a nRT, então aqui no caso eu consigo aqui relacionar esse N se for igual se for o volume molar, né? Então o N vai ser igual a 1. E esse fator de compressibilidade no caso, é igual a 1 se for um gás perfeito, né? E aí ele vai ser maior do que 1, né? Se predominam forças de repulsão entre os gases, então o volume molar vai ser maior a, do que o volume molar, né, a CNTP, né, vai ser maior do que 22,4. Né? E aí, se dominam forças de atração, esse Z vai ser menor do que 1 e o volume molar vai ser menor do que o de um gás perfeito, tá certo? Se esse gás for perfeito, então a equação geral aqui dos gases perfeitos, né, ela é verdadeira, então eu tenho aqui PV igual a nRT, né? E aí nós temos as consequências, né? Na realidade, essas leis de Boyle e de Charles que derivaram a lei geral dos gases. Mas aqui a gente pode fazer agora a relação contrária, né? Se eu tenho aqui a quantidade de matérias constantes, né? E aqui a temperatura constante, então eu tenho uma relação direta aqui que pressão é diretamente proporcional ao inverso do volume. Ou igual a lei de Boyle, né? Não relacionando com a temperatura constante, lei de Boyle, né? Então, PV inicial vai ser igual a PV final, tá certo? E aqui no caso, se eu considerar a temperatura, né, nessas variações, variação de temperatura, então vai ser a lei de Charles, né? Então, temperatura constante, lei de Boyle, a temperaturas variáveis, lei de Charles, tá? E aqui nos casos, se eu mantenho a pressão constante, então tem uma relação aqui direta. Se o volume aumenta, a temperatura aumenta. Ou se a temperatura aumenta, o volume aumenta. Se, por exemplo, a gente aumenta a temperatura de um balão, né, o volume vai aumentar, tá certo? Ah, ou se eu jogo, né, aquele nitrogênio líquido sobre uma bexiga, a bexiga tende a, a desinflar, né? Tem alguns vídeos na internet mostrando isso, né? Então, diminuição da temperatura vai diminuir o volume. Então, aqui no caso, a gente pode ter uma relação V sobre T inicial vai ser igual a V sobre T final. A mesma coisa aqui, se o volume for constante, né? Então, aqui nesse caso, se eu tenho aqui a pressão, se a pressão aumenta, a temperatura aumenta. Ou o inverso, né? Se a temperatura aumentar, a pressão aumenta, como acontece na panela de pressão, certo? Então, eu posso fazer a relação também. P sobre T inicial vai ser igual a P sobre T final, né? E aqui eu posso relacionar também diretamente que o volume molar, se aqui ele vai ser igual a 1, então o volume vai ser molar, né? Então o volume molar aqui vai ser RT sobre P, né? Consigo calcular o volume molar. Aqui no caso, se o gás não for perfeito, eu vou precisar de equações especiais para descrever esse gás. Então eu tenho aqui a equação do virial, né, que eu tenho aqui aqueles termos A, B e C, né, sendo que A sempre vai ser igual a 1, e aqui esses termos cada vez vão diminuindo, geralmente a gente precisa do termo B ou do C, que para algumas substâncias são tabelados. Né? E aqui eu tenho a equação de Van der Waals, que eu tenho o termo A e termo B relacionado com o volume ocupado pelos gases e também a, pela força de atração e repulsão entre esses gases. E eu relaciono com esses termos A e B aqui, certo? E aqui no caso, pelas derivações que nós vimos que aqui, por exemplo,
nas constantes críticas, né, nós temos aqui volume crítico T igual a 3B, por pressão crítica A sobre 27B ao quadrado, e T, temperatura crítica 8A a 27 RB, né? E aqui no caso o fator de compressibilidade crítico, né, vai ser aqui 3 sobre 8, certo? Então esse seria o capítulo 1 sobre os gases, né? No capítulo 2 aí se tornou um pouco mais complexo, né? Então aqui no caso nós temos aqui a consequência da primeira lei da termodinâmica, então a variação da energia interna vai ser igual ao calor mais o trabalho. E aqui no caso, nós temos todas essas consequências, com a variação aqui com o volume, como calcular o trabalho, a variação da temperatura e para calcular a transferência de calor. Então, com a variação do volume, né, a gente não aprofundou muito, né, mas aqui no caso da pressão interna, a variação interna da energia interna com o volume, nós temos aqui relacionado com esse π, né, e aqui no caso, para um gás perfeito, essa variação vai ser ah, igual a zero, certo? A gente não aprofundou muito nesse termo aqui, mas aqui a gente calculou bastante trabalho, né? Então, para calcular o trabalho, a gente considerando aqui que não variação de calor, então aqui o trabalho vai ser igual, ou também considerando, né? Depois a gente vai observar aqui, pode considerar também depois. Mas aqui para calcular só o trabalho, né? Vai ser igual a menos a pressão externa vezes a variação do volume, né? Pressão externa constante, né? Então eu posso associar diretamente o trabalho. Aqui a variação infinitesimal com a variação do volume. Aqui eu posso, se a pressão for externa for constante, o trabalho vai ser igual à variação, né, inicial, a final menos inicial aqui do volume menos a pressão externa. Se o processo for reversível, então aqui a pressão aqui não precisa necessariamente ser externa. Então aqui para um gás perfeito isotérmico, eu tenho essa relação, né? A trabalho igual a menos RT logaritmo natural de volume final sobre volume inicial. E aqui no caso, se o gás é perfeito e é adiabático, né? Então, nesse caso aqui não há perda de calor, então o trabalho vai ser igual a menos capacidade calorífica a volume constante vezes a variação da temperatura, certo? Com a variação, se eu tenho aqui as variação com temperatura, então eu vou ter aqui os termos da capacidade calorífica a volume constante, a capacidade calorífica a pressão constante. Então aqui esse aqui, primeiro, diretamente relacionado com a variação da energia interna, com a variação da temperatura, né, a volume constante, e aqui a capacidade calorífica a pressão constante, eu tenho a variação da entalpia sobre a variação aqui a derivada, né, parcial, mas a variação da entalpia com a variação de temperatura, pressão constante. E considerando um gás perfeito, eu tenho aqui que a capacidade calorífica a pressão constante menos a capacidade calorífica a volume constante vai ser igual a NR, certo? Isso aqui a gente usou também essa relação para resolver alguns exercícios. Para calcular a transferência de calor, então eu tenho aqui que se o volume for constante, o trabalho vai ser igual a zero. Então ΔU vai ser igual a QV, né? Então aqui no caso calor é volume constante, e eu posso associar aqui com ΔH de formação é igual a ΔU mais a variação dos coeficientes estequiométricos dos gases, né, vezes RT. Né? Se a pressão for constante, então ΔH vai ser igual ao calor, né, a pressão constante. E aqui no caso eu vou ter aqui que o ΔH vai ser a somatória dos ΔH de formação vezes os coeficientes estequiométricos, esses valores em joules, né? E a variação com a temperatura, eu tenho como calcular aqui em diferentes temperaturas o ΔH de uma reação, né? Então, aqui no caso, se eu tenho uma temperatura inicial, né, o ΔH de uma temperatura inicial, eu tenho como calcular de uma outra temperatura por essa lei de Kirchhoff, tá certo? Então, essa seria a segunda lei. E aqui no caso, né, a terceira lei relacionada com a entropia e com a energia livre de Gibbs, certo?
Então, aqui no caso, para a segunda lei aqui, relacionando com a entropia, então a gente observou que a variação infinitesimal da entropia é igual à variação infinitesimal do calor em um processo reversível sobre a temperatura, certo? Se a transformação for espontânea, o ΔS total sempre vai ser maior do que zero. Então, aquela coisa de ah, tudo tende ao caos, né? A desorganização vai ser mais espontânea do que a organização, né? Em alguns processos, né? A gente pode perceber isso, né? E aí, nesse caso aqui, ΔS total, a variação infinitesimal total aqui da entropia vai ser sempre maior do que zero, certo? Se eu tenho a variação do volume aqui de um sistema, então para um gás perfeito, expansão isotérmica, né? O ΔS vai ser igual a R logaritmo natural de volume final sobre volume inicial. E aqui, se o processo for reversível, então ΔS total do sistema vai ser igual a zero, né? E se for irreversível, então aqui nesse caso, o ΔS total aqui vai ser maior do que zero, tá certo? Eu estou perdendo aqui energia, e aí no caso, o ΔS vai ser maior do que zero, certo? Se eu tenho variação de temperatura, eu posso calcular o ΔS a partir da capacidade calorífica, né? E se essa capacidade calorífica for constante, ela pode variar com a temperatura, e alguns processos a gente pode considerar como a temperatura constante. E aí, nesse caso, é, a temperatura constante não, a capacidade calorífica constante, né? Aí eu posso aqui fazer o cálculo, aproximar aqui, né, o ΔS com a capacidade calorífica vezes o logaritmo natural da temperatura final sobre a temperatura inicial. E se não for constante, aí eu vou precisar fazer um cálculo de integral aqui para calcular aqui esse ΔS, né, quando há variação de capacidade calorífica, tá certo? E numa transição de fase, a gente pode também aqui fazer o cálculo, a partir do ΔH de transição, eu consigo calcular o ΔS de transição, né? Sempre observando que no estado sólido, né, o S vai ser menor, a entropia vai ser menor. Se eu passo para o líquido, é um pouco mais desorganizado, então a entropia aumenta, né? E aí, conforme aumenta a temperatura, né, uma visão molecular também, né, ou talvez quântica, né, a gente vai aumentando os estados, né, ocupados pelos níveis energéticos, né, quanto mais ocupados esses níveis, maior vai ser a entropia também. Então, teoricamente, quanto maior a temperatura, maior os estados ocupados, então aumenta a temperatura, aumenta a entropia. Né? E passando de um estado mais organizado para o mais desorganizado, a entropia também vai aumentar. Então, a entropia no estado sólido é menor do que do estado líquido, e no estado líquido a entropia é menor do que o estado gasoso. O estado gasoso seria mais desorganizado, certo? Bom, agora vamos para a próxima. Então, na última parte aqui, nós vimos as consequências aqui, derivamos a partir da terceira lei da entropia, junto com a primeira e a segunda lei, a energia livre de Gibbs e energia livre de Helmholtz, né? Que seria o G do Gibbs e A do Helmholtz, né? Então, para uma transformação espontânea, principalmente o ΔG vai ser importante para a gente. Uma pressão e temperatura constantes, o ΔG sempre vai ser menor do que zero para um processo espontâneo, certo? E aqui no caso, volume e temperatura constante, o ΔA, né, que seria a variação infinitesimal da energia livre de Helmholtz, né, vai ser menor do que zero. Mas aqui no caso, acho que vou só destacar só o ΔG, que vai ser importante para a gente, o DG. Né? Então aqui no caso, para pressão e temperatura constante, o trabalho máximo vai ser igual à variação infinitesimal, do trabalho máximo vai ser igual à variação infinitesimal da energia livre de Gibbs, certo? Ou seja, num processo, numa máquina, eu consigo calcular aqui qual que vai ser a energia máxima que aquele sistema pode produzir, né? Ou o trabalho máximo que aquele sistema pode produzir. Aqui no caso também, a variação com a temperatura, né, a energia livre de Gibbs, a derivada parcial aqui, né, considerando a pressão constante,
a variação de Gibbs com a temperatura, o S vai ser negativo, certo? E com a variação de Gibbs com a pressão, a temperatura constante, eu tenho aqui que é a igualdade com o volume. Então, no caso, se for incompressível, né? Então aqui, por exemplo, líquido ou sólido, né? Geralmente a variação do volume com a pressão, nesses casos aqui, que eu tenho sólido e líquido, geralmente o volume diminui um pouco. E aí, no caso, eu tenho essa equação específica para esse tipo de comportamento. Mas se for um gás perfeito, ele varia bastante o volume com a pressão. Então nós temos aqui essa igualdade aqui que nós podemos calcular aqui a energia livre de Gibbs relacionada com a variação da pressão, certo? Então esses foram os conceitos que a gente trabalhou, né, na Físico-Química 1, então gases e termodinâmica, né? Espero que tenham aproveitado bastante, né? E nos vemos por aí, ok? Obrigado.